Obrigado. É realmente uma honra estar aqui. Francamente, estou um pouco intimidada. Mas foi ótimo ver o cartaz lá fora de 1974. Lá estava eu aos 19 anos, minha irmã de 20 anos, meu pai sorridente, Ralph Winter, que praticamente nos obrigou a ir ao primeiro curso CIS. Tínhamos assinado nossos cartões na Urbana, então é claro que tínhamos que ir. Eu consegui crédito em Caltech. Minha irmã conseguiu crédito em UCLA por aquele curso. E voltamos novamente no segundo ano com todas as nossas irmãs mais novas e meus 2 pais. E minha irmã conheceu seu marido Brad Gill, que estava ali no segundo ano, seu futuro marido. E de qualquer forma, isso mudou completamente o resto de nossas vidas. E eu quero te contar o que aconteceu como resultado do Perspectivas, não apenas do Perspectivas, mas de todo o movimento que aconteceu nos últimos 50 anos. Quero contextualizar tudo para você porque é realmente uma história incrível. É a história do maior avanço do Evangelho na história do mundo nos últimos 50 anos. É Deus cumprindo sua promessa às nações. E quero abordar estes 3 pontos. Como Deus cumpriu sua promessa, espalhando a bênção para novos grupos de pessoas até 1974. Então, os 50 anos incríveis de 1974 até hoje, e onde o Evangelho ainda não criou raízes. O restante da tarefa. Há 4.000 anos, Deus listou todas as famílias da Terra em Gênesis. A primeira lista de grupos étnicos. Pessoal, tudo bem, o Joshua Project está em terreno bíblico sólido. E então ele prometeu abençoar a todos por meio de Abraão e seus descendentes pela fé. Esta promessa continua sendo a natureza imutável do propósito de Deus. Ele nos redimiu para que a bênção dada a Abraão pudesse alcançar todos os povos do mundo por meio de Jesus Cristo, não apenas para que fôssemos um povo abençoado. Então, deixe-me abordar desde Pentecostes até o início da Era das Missões Protestantes. Em 1792, William Carey sentou-se e tentou entender o que havia acontecido com o Evangelho. E ele descobriu que 25% do mundo havia ouvido o Evangelho naquele momento. Foram 1.700 anos para alcançar 25% das pessoas na Terra, em grupos étnicos que agora têm o Evangelho. A Reforma Protestante ocorreu em 1500, mas não ajudou realmente em nada. Na verdade, por 250 anos, os protestantes não enviaram missionários. Até mesmo os morávios, que são bem conhecidos, existiram por mais de 250 anos antes de enviarem seus primeiros missionários. Mas William Carey escreveu uma investigação, e como resultado de sua pesquisa, houve uma explosão de missionários protestantes. Ele quebrou a era do gelo das missões protestantes. De fato, 8 vezes mais missionários foram para o campo nos 40 anos após sua investigação do que foram para o campo nos 40 anos anteriores a ela. E aquela também foi uma época em que mais pessoas iam do que antes. Um motivo para isso é que os grupos protestantes associavam missões às ordens católicas. E assim eles jogaram o bebê fora junto com a água do banho. Eles acabaram com as ordens e as missões de uma só tacada. No entanto, por que as missões protestantes explodiram após William Carey escrever sua investigação? Seu livro se chamava Investigação sobre a Obrigação dos Cristãos de usar meios para a conversão dos pagãos. Então ele não apenas descobriu onde o Evangelho ainda não havia chegado, onde ainda precisava chegar, mas também percebeu que eles haviam perdido os meios. Os católicos e os missionários celtas tinham meios de enviar pessoas ao campo missionário, e os protestantes haviam perdido isso. Então ele incentivou as pessoas a formarem sociedades missionárias. Ele até disse, ei, pegue o dízimo de 10 amigos para enviar um amigo para levantar apoio no seu melhor, certo? Compartilhando sua experiência missionária. Isso era importante porque estava contornando a relutante liderança da igreja protestante. Bob Blinko, que alguns de vocês conhecem, tem citações fantásticas de líderes protestantes de 1500 a 1792 dizendo: missões não é algo que precisamos fazer ou devemos fazer,
e mostra a falta de fé em Deus. Se você quiser as cotações, vai ter que entrar em contato com o Bob. Mas a terceira coisa que aconteceu durante esse período foi o avivamento evangélico, que precedeu William Carey em cerca de 50 anos. Na Inglaterra e na América, centenas de milhares de cristãos nominais chegaram a uma fé ativa em Cristo e acreditavam que poderiam entrar no reino aceitando Cristo como seu Salvador e que nasceriam de novo como resultado dessa mudança para a fé. E eles já haviam iniciado muitas sociedades voluntárias, sociedades abolicionistas, sociedades de temperança, sociedades de proteção aos animais. Essas sociedades voluntárias eram pessoas que se uniam por uma causa. Eles não estavam sendo pagos pelo grupo de forma alguma. Eles acabaram de voltar de uma viagem missionária juntos. Essa estrutura se tornou uma das estruturas fundamentais do movimento missionário protestante, juntamente com outras estruturas corporativas e coisas que William Carey também recomendou. Agora vamos examinar a propagação do Evangelho de 1792 a 1974. As sociedades missionárias evangélicas expandiram o Evangelho de 25% da população mundial para 40% da população mundial. Isso significa a população do mundo que não era um povo que tinha exposição ao Evangelho, que tinha igrejas indígenas, etc. Então, em apenas 180 anos, veja como a curva se torna íngreme. Isso incluiu lugares como a África subsaariana, as ilhas do Pacífico, a América Latina, as Filipinas se expandiram para a China, que foi um tanto abalada pela Revolução Comunista. E o movimento na Coreia começou em 1907. Não faz muito tempo. Eu queria mostrar este slide e fazer uma pausa por um minuto para explicar que muitas pessoas acham que temos os grupos mais difíceis pela frente. Isso é absolutamente falso. Se você observar esses grupos, os primeiros missionários em cada geração que entravam em povos não alcançados, quase sempre eram mortos, presos ou morriam de alguma doença. Todos os discípulos, exceto João e Judas, por exemplo, foram martirizados, apedrejados, crucificados, etc. Antes da chegada do Evangelho, a maioria dos povos que as testemunhas de Jesus encontraram eram violentos e cruéis. Isso não importava se eles eram pequenos grupos ou grandes civilizações. Veja os romanos, por exemplo. Os romanos adoravam assistir pessoas sendo dilaceradas até a morte como entretenimento em seus coliseus. Depois que Tito veio e arrasou a cidade de Jerusalém, destruiu o templo de Jerusalém, ele levou de volta mais de 20.000 escravos judeus. 1/3 da população da Itália era de escravos naquela época, de qualquer forma. Ele os usou para construir um coliseu, o famoso Coliseu de Roma. Nos 300 anos seguintes, 500.000 de pessoas foram mortas naquele coliseu. Para o entretenimento do povo, eles adestram animais. Você precisa treinar animais selvagens para atacar e matar seres humanos. E eles tinham treinadores especiais. Além disso, veja meus ancestrais, os vikings. A partir do ano 800 d.C., os vikings navegavam pelos rios da Europa e capturavam pessoas para vendê-las como escravos aos muçulmanos, que não podiam mais escravizar uns aos outros. Mas em sua própria saga islandesa, eles contam sobre o fato de que costumavam jogar bebês para o alto e pegá-los em suas lanças. Eles não puderam levar os bebês com eles. Um homem se recusou a fazer isso e ficou famoso como o poupador de bebês. O poupador de crianças. Então você olha para a era protestante. Essas pessoas eram acessíveis? Os povos das ilhas do Pacífico eram caçadores de cabeças, eram canibais. Na Papua Nova Guiné, quase todos eles eram caçadores de cabeças ou canibais, ou até mesmo ambos. E neste período, todas as 1.500 tribos da Papua Nova Guiné vieram a conhecer o Senhor. E muitas pessoas foram martirizadas no processo. Você pode ler as biografias deles. Pensar que temos a tarefa mais difícil pela frente é um grande equívoco da situação. Mas em 1974, o Evangelho já havia alcançado 40% da humanidade. Meu pai até escreveu um livro chamado Os 25 Anos Incríveis, que era o período de 1945 a 1969. Foi tudo sobre o grande avanço missionário durante aquele período.
Mas ele não estava realmente prestando atenção no que não estava acontecendo até 2024. Agora, 75% da população mundial vive em grupos de pessoas com movimentos em direção a Cristo. Então, o que fez a diferença? O que mudou e causou a súbita subida íngreme no final? O que desencadeou esses anos incríveis? Então, aqui está o gráfico. Veja como a curva era íngreme nos últimos 50 anos. Antes de 1974, muitas pessoas diziam: missionário, vá para casa. Não precisamos mais de você. Eles nem sequer percebiam que havia povos que não tinham nenhuma igreja. Meu pai, depois que escreveu o livro, percebeu. Na verdade, ele disse: sabe de uma coisa? Eu percebi que nunca iria ouvir um relatório de um missionário vindo de um país, um lugar ou um povo onde não havia missionários. Então ele teve que começar a perguntar e procurar as informações em outros lugares. Ele não podia perguntar aos missionários. Ele não podia perguntar às igrejas, porque onde as igrejas estavam e onde os missionários estavam, não era o que ele precisava descobrir. Seu avanço no entendimento veio quando ele começou a perceber que há uma distância entre as pessoas que não são crentes e as pessoas que são crentes, em muitos casos. Essa distância evangelística é sobre o que ele falou em seu discurso em Lausanne. Então, aqui está o gráfico que ele fez, que estava em sua palestra que ele deu para Lausanne. Não exatamente compreensível, mas ele descobriu que apenas 13% dos não cristãos naquela época estavam no mesmo contexto cultural que as igrejas e os crentes. 13% dos não cristãos no mundo. Os outros 87% dos não cristãos do mundo naquela época não tinham igrejas em seu idioma, não tinham igrejas em sua cultura, tinham pouquíssimos, se é que havia algum, missionários. E por ser uma conferência sobre evangelização, ele decidiu chamar esses tipos de evangelização de coisas diferentes. Se você estivesse tentando alcançar alguém que se considerava cristão, mas era apenas nominal, ele chamou isso de evangelismo e zero. Se você estivesse apenas nutrindo e discipulando, isso não era evangelismo. Mas uma vez que você estivesse evangelizando alguém que pensava que era cristão, e zero. Se você estivesse tentando ganhar alguém para Cristo que estava em sua própria cultura, era chamado de evangelismo e um. E se você tivesse que ir para uma cultura diferente e aprender outro idioma? Bem, inglês para espanhol foi bem fácil, e meus pais trabalhavam em espanhol. Então ele disse, bem, isso é como I2. Mas as pessoas que tiveram que ir para a China, as pessoas que tiveram que ir para as tribos em Eri e Jaya, onde a língua era tão completamente diferente, nem sequer remotamente relacionada, a cultura era extremamente diferente. Ele chamou isso de evangelismo I3. E ele tentou explicar isso em sua palestra. Quero ler os resultados nas próprias palavras dele, porque ele ficou muito desanimado com o resultado. As coisas não mudaram da noite para o dia. Lendo os muitos relatos que se vêem por toda parte sobre o que aconteceu em Lausanne, eu, Ralph Winter, estou convencido de que falhei em minha própria missão lá. Fui solicitado a usar uma das sessões plenárias para descrever até que ponto os não cristãos estavam fora do alcance do tipo de evangelismo local que as pessoas geralmente abordam em conferências de evangelismo. Eu deveria explicar as dimensões da necessidade de evangelismo transcultural especial, ou o que chamamos de evangelismo pioneiro. Eu dei o meu melhor, mas dia após dia, a ênfase na conferência estava na estratégia dentro das nações ao longo das linhas do evangelismo local. Resumidamente, demonstrei que cerca de 87% dos não cristãos no mundo hoje, totalizando 2,7 bilhões de pessoas, eram suficientemente diferentes em aspectos linguísticos, sociais, econômicos ou culturais, de modo que a evangelização pessoal comum ou baseada na igreja seria muito improvável de alcançá-los. Isso exige novos e intensos esforços de evangelismo transcultural, com todas as suas necessidades de treinamento e estruturas especiais. Mas, como dizem, esse meu esforço foi ou muito novo, ou muito técnico, ou muito inacreditável para que o relatório do Congresso sequer o mencionasse. O relatório após a conferência, o Congresso sequer o mencionasse. Agora quero dizer uma coisa. As 2.000 pessoas que vieram a esta conferência sobre evangelismo
Queriam evangelizar os não crentes em sua própria cultura. Eles queriam evangelizar as pessoas que diziam ser cristãs ou católicas ou qualquer outra coisa, mas não tinham um relacionamento pessoal com Cristo. Mas eles não sabiam sobre os outros 87% das pessoas. Eles eram cegos para eles. Então não é de se admirar que eles estivessem dizendo, missionários vão para casa. Podemos lidar com esses 13%, muito obrigado. Sabe, eles não entenderam que ainda havia esse trabalho enorme a ser feito lá fora. Finalmente, depois que me formei na faculdade, ele me fez desenhar este gráfico com um compasso e um lápis. E esfregando no papel letrinhas e pessoas. Sabe, era uma época diferente. Este é um gráfico amassado. Não consegui nem encontrar uma sem rugas para tirar uma foto. De qualquer forma, ele tinha descoberto isso ao estudar Florence Nightingale, que poderia usar isso, talvez para ajudar as pessoas a entenderem qual era realmente o problema. Ele queria mostrar onde no mundo o evangelho estava se espalhando e onde não estava. Então, o amarelo escuro são os cristãos ativos, o amarelo claro são os cristãos inativos. O verde representa as pessoas em sua própria cultura e o azul representa as pessoas que não tinham igrejas, que praticamente não tinham testemunhas. Dá para ver alguns na parte de baixo. Tive que cortar a cabeça de uma daquelas pessoazinhas coladas para mostrar quantas havia naquela seção. Todd Johnson disse que este foi o primeiro gráfico que ele conhece em toda a história do mundo que mostra a população inteira do mundo em termos de proximidade cultural a cristãos comprometidos. Quão próximas as pessoas estão de serem cristãos comprometidos? Aqui está uma versão um pouco mais nítida de perto para você ver melhor. O que ele descobriu foi que dos 4 bilhões de pessoas que estavam vivas na Terra naquela época, 60% da população global estava nesses povos ocultos que não estavam sendo vistos. O que agora chamamos de povos de fronteira. Grupos de pessoas que não têm nenhum crente, eles não têm nenhuma igreja. Você não pode ir e fazer parceria com eles, porque com quem você vai fazer parceria? Você tem que começar do zero. Em 1974, havia um crente comprometido para cada 12 pessoas nos povos de fronteira. E agora, 50 anos depois, há um progresso impressionante do Evangelho. A população mundial dobrou. Mas não temos mais 60% da população mundial em povos de fronteira, 2,4 bilhões de pessoas. Agora temos apenas 25% do mundo em povos de fronteira, apenas 2 bilhões de pessoas. Considerando a explosão populacional no mundo, isso é incrível. Em 50 anos, chegamos muito mais perto de terminar o trabalho de plantar o Evangelho em cada grupo de pessoas. Agora, quero esclarecer algo que você provavelmente está se perguntando. Onde estão os povos não alcançados? Bem, os povos não alcançados incluem tanto o azul claro quanto o azul escuro neste gráfico de pizza. Mas porque nos anos 90 eles estabeleceram 2% como o limite para povos não alcançados, 2% significa 2 evangélicos para cada 100 pessoas em um grupo de pessoas. Em um povo, digamos do tamanho de Pasadena, 100 mil pessoas, isso significa 2.000 evangélicos nesse povo pertencentes a esse povo. É um padrão muito alto. Demora uma eternidade para chegar lá. Há movimentos acontecendo muito antes disso. Então eu disse, vamos identificar os grupos de pessoas que, como meu pai descobriu em 1974, são aqueles sem movimentos conhecidos para Cristo, praticamente sem crentes. E isso é o que descobrimos, que 97% dos 2 bilhões de pessoas em povos de fronteira vivem na Índia ou em países muçulmanos. 55% deles são muçulmanos, 42% deles são hindus. Por hindus, refiro-me aos hindus de casta. Não me refiro a outras pessoas marginalizadas, mas aos Dalits. Não, estes são hindus de casta. E uma boa notícia, hoje há um crente ativo para cada 2 pessoas nos povos de fronteira. Porque o número de crentes ativos, na verdade, cresceu 400% no mesmo período. Então temos obreiros globais que estão indo de todos os lugares para todos os lugares, mas menos de 1% deles vão para os povos de fronteira. Para onde vão os missionários?
96% deles vão trabalhar com povos alcançados. Agora, na verdade, há muito mais não crentes nos povos alcançados do que costumava haver, porque o evangelho se espalhou rapidamente para mais grupos de pessoas, mas eles ainda não foram 100% alcançados. Há muitos não crentes nesses povos com mais de 2% de evangélicos. Então a área verde, na verdade, aumentou consideravelmente. Isso é realmente importante. Se perdermos de vista a tarefa missionária de fronteira, estaremos repetindo Lausanne 74. E muitas pessoas dizem, a Índia não precisa da nossa ajuda. Mas olhe isso, a Índia não precisa da nossa ajuda. Eles nem mesmo têm a nossa ajuda. Olhe, há tantas pessoas na Índia quanto na África. Um pouco menos. 1,4 bilhão na Índia, 1,5 bilhão em todo o continente africano. Índia recebe 8 mil trabalhadores de outros países. A África recebe 90 mil. A América Latina recebe 100 mil. Mas se você se lembra do gráfico de hoje, a América Latina é provavelmente o continente mais evangelizado da Terra. Tem o maior percentual de cristãos e a menor população restante de povos de fronteira. E de todos os continentes da Terra, eles recebem a maior parte. Se for trabalhadores por milhão, são 7 na Índia, 90 na África e 172 na América Latina. Por quê? Porque a América Latina tem metade da população da Índia. Eles não são como a África, eles têm metade da população. Então esta é a minha proposta. Acho que devemos priorizar os quase 300 megapovos de fronteira. Aqueles povos de fronteira que têm uma população maior que 1 milhão de pessoas. Apenas esses 300 megapovos de fronteira contêm 80% da população total de todos os 5 mil povos de fronteira. 1,6 bilhão de pessoas apenas nesses grupos. E mais da metade dessas pessoas, esses 1,6 bilhão, estão em apenas os 37 maiores povos de fronteira, que têm mais de 10 milhões de pessoas. Esses grupos são realmente grandes. Eles têm problemas diferentes dos povos tribais. Um dos meus problemas é que muito do treinamento missionário ainda é voltado para como sobreviver em uma tribo, como aprender a cultura de uma tribo. Como aprender uma cultura em uma megalópole onde todas as culturas estão sobrepostas e os grupos étnicos ainda se recusam a se casar entre si? Nós moramos em Delhi por 5 anos. Os grupos de pessoas eram como bolinhas de gude em um pote. Eles não se integravam. Sem mistura cultural aqui por milhares de anos. Mas como você... Sabe, eu ia comprar roupas, sem perceber que minhas roupas me identificariam com um grupo ou outro. E, sabe, eu cresci na Guatemala, onde eu sabia que minha tribo usava essas roupas. Era bem óbvio, porque todos naquela área usavam isso. Mas numa cidade onde tudo está misturado, eu não sabia que um dia eu me vestia como se fosse da Caxemira e no dia seguinte como se fosse de Jaipur, que um dia eu era muçulmano e no outro dia eu era Sikh ou hindu. Sabe, eu devo ter confundido todo mundo ou parecido uma pessoa muito estúpida, eu acho. Mas esta é a minha recomendação. Aqui estão os 300 megagrupos de povos de fronteira em um mapa separados por religião. Então, 57% dos megapovos são muçulmanos, 41% são hindus de casta. 70% deles estão no sul da Ásia. Isso inclui o Paquistão, Bangladesh, países assim. E 52% de todos eles estão apenas no país da Índia. Sabe, eu ouvi pessoas dizerem, não importa para onde as pessoas vão, há povos de fronteira em todos os lugares. E eu me pergunto em que mundo eles estão vivendo? O manto dos povos de fronteira caiu sobre as perspectivas. Uma das principais razões do grande progresso nos últimos 50 anos é o perspectivas. E ele não pode se dar ao luxo de perder sua perspectiva única e inovadora. Não pode se dar ao luxo de perder a visão do que precisa acontecer. Aqui estão alguns ótimos produtos de mobilização. O grande progresso do Evangelho são vários gráficos que explicarei em meu seminário. O guia de oração para os 31 maiores grupos de povos não alcançados pode ajudá-lo a orar por aqueles que são grupos muito, muito grandes. Ambos estão no Joshua Project. Você pode baixá-los gratuitamente em PDFs, mas eu trouxe uma cópia gratuita para todos que quiserem uma. E minha neta, a 4ª geração trabalhando pelos povos de fronteira, está no saguão, e ela lhes dará um de cada um destes. Além disso,
O vídeo animado que produzi alguns anos atrás, sobre o entendimento do restante da tarefa missionária, que explica os povos de fronteira, está sendo traduzido para vários idiomas. Nós quase tivemos em todas as línguas de perspectivas até este dia, mas ainda precisamos verificar isso. Vai estar no Joshua Project. É gratuito para baixar todos os gráficos neste livreto que você pode usar. É de código aberto. Copie e cole, use como quiser, use para explicar às pessoas. E minha maior bênção é que o aplicativo de guia de oração para celular, em blessfrontierpeoplegroups.org, foi desenvolvido pelos crentes albaneses de origem muçulmana. Eles ainda são um povo não alcançado, mas querem ajudar a alcançar os povos de fronteira. Então baixe blessedfrontierpeoplegroups.org no seu celular. Quero terminar com 3 citações. Tente grandes coisas para Deus, espere grandes coisas de Deus. Jim Elliot, que foi morto junto com outros 4 ao tentar alcançar uma pequena tribo isolada. Não é tolo aquele que entrega o que não pode guardar para ganhar o que não pode perder. E uma das citações favoritas do meu pai, porque ele fazia parte do primeiro grupo dos navegadores. Nunca faça nada que outra pessoa possa e vá fazer, quando há tantas coisas importantes a serem feitas que outros não podem ou não querem fazer. Aquilo foi um dos faróis da vida dele. Então, eu quero desafiar você porque eu acho que a palavra momentum é um nome realmente bom para esta conferência. Somos responsáveis por manter o impulso de pessoas indo aonde ninguém foi, onde Cristo não é conhecido entre os povos de fronteira. Perspectivas é responsável por isso. Quer dizer, é claro que existem muitas outras organizações também trabalhando para isso. Mas quando você for enviar alguém, ou quando for persuadir alguém a ir, por favor, persuada-os a ir onde há menos de 1%. Convença-os a ir onde ninguém jamais encontrará um crente em toda a sua vida. Não os convença a ir para onde tudo o que farão é ajudar uma igreja a discipular seu próprio povo. Quer dizer, isso também é bom. Não quero dizer que é ruim, mas a verdade é que outra pessoa pode e vai fazer isso. Então faça as coisas que não podem ser feitas e não serão feitas. Senhor Deus, nós te agradecemos por seres tu quem está cumprindo a tua grande comissão. Você é aquele que está abençoando todas as famílias da terra. E por favor, Senhor, dá-nos o teu coração. Dê-nos o coração do pastor que deixa as 99 no aprisco e sai para encontrar a única em lugares perigosos. Obrigado, Senhor, por todas as pessoas ao longo da história que tu chamaste para essas tarefas perigosas, que foram e sacrificaram suas vidas. E, Senhor, eu oro para que tu ajudes a próxima geração a estar disposta a sacrificar tudo o que conhece e preza para ser tua parceira, tua colaboradora, tua amiga, alcançando a ovelha perdida que não está no rebanho. Então nós agradecemos que seu poder esteja disponível para nós. Nós agradecemos que você se alegre e paire sobre aqueles que estão cumprindo seus propósitos. Estamos tão felizes por fazer parte da sua equipe e somos tão gratos por tudo que você fez em perspectivas todos esses anos. Senhor, é tão incrível e maravilhoso. Leve-nos adiante com o impulso que você tem em seu Espírito Santo. Amém.